Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com o conhecimento. Na nossa aula de Química hoje, teremos uma parte da habilidade 103. Você já se deparou que muitas vezes, quando você está vendo uma notícia, está vendo televisão, em algum lugar, as pessoas falam sobre fósseis de 5.000 anos, de 10.000 anos, de 15.000 anos? Como que será que se determina essa idade? Será que tem a ver com a química isso? Será que isso tem a ver com algo que nós podemos falar? E você já se deparou também que muitas vezes as pessoas falam sobre uma pessoa que está com câncer, por exemplo, e ela vai fazer um tratamento que envolve radioterapia. E esse tratamento, por vezes, é eficaz e a pessoa fala sobre radiação. Será que isso tem a ver com essa tal dessa idade desses fósseis? Falar de radiação, falar de fóssil, né? Falar de tratamento de câncer. E você já ouviu falar sobre alimentos irradiados? Será que esse alimento ele é tóxico? Será que a gente pode consumir esse alimento? Será que esse alimento ele fica bonito, ele fica bem conservado, ele fica com aquele aspecto que você olha assim e tem vontade de comer, que dá aquele aspecto que está saboroso, está maravilhoso? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre radioatividade. E nós vamos ver que essa ideia de fóssil, de radioterapia, de alimento irradiado, tem tudo a ver com a química e tem tudo a ver com as radiações. Bora lá? Quando você fala de tratamento de câncer, você fala sobre radioterapia. Qual que é a ideia da radioterapia, então? Radioterapia é utilizar de radiações para eliminar, para quebrar tumores. Mas falar de radiação é um tanto quanto assustador. Talvez você já ouviu sobre o acidente de Chernobyl. Talvez você já ouviu sobre o acidente do Césio-137 aqui no Brasil. E aí começa a misturar e dá um certo medo. Você fala de acidente, aí você pensa em usinas nucleares. E aí começa a falar, mas espera aí, tratamento de câncer, né? Aí eu vou lá e mudo totalmente o foco e começo a falar sobre dinossauro. Como assim? Será que tudo isso tem a ver? Será que eu ainda posso falar de alimento irradiado? Né? Será que esses alimentos que passaram por irradiação ou tiveram contato com algumas radiações, será que eles vão ser tóxicos, vão ser prejudiciais para nós? Será que isso vai fazer mal para a gente? Pois é, tudo isso tem a ver. E a palavra de hoje, ou as palavras de hoje, têm a ver com a química nuclear. Os átomos, eles tendem a emitir radiação. Claro que tudo isso pode ser controlado ou não. E aí, se isso acontecer de forma descontrolada, temos um problema. Por quê? Porque aí podemos ter acidentes envolvendo questões nucleares, como foi o acidente de Chernobyl, certo? Como foi o acidente do Césio-137, em Goiás. E aí você começa a ter assim, puxa, mas tudo que é radiação, tudo que é radioativo vai me fazer mal. E isso começa a te dar medo. Mas não é bem assim. Hoje eu vou te mostrar quais são os tipos de radiação, como que isso pode ser utilizado para nós de forma benéfica, mas claro, sempre com todo o cuidado, com toda a devida atenção, pois todo o cuidado é necessário ao se tratar de química nuclear, pois devido a acidentes já ocorridos e situações já forçadas, por exemplo, as bombas nucleares jogadas no Japão no final da Segunda Guerra, em 1945, são situações que nos dão medo, né? Nos levam a atenção, mas a gente pode utilizar isso para coisas boas. Bem, a utilização das radiações, elas podem ser benéficas. Por exemplo, existe a irradiação de alimentos. Quando você irradia alimentos, você joga uma certa quantidade de radiação no seu alimento, fazendo com que pragas e outros seres sejam eliminados, não tendo essa proliferação. Você vai eliminar ou vai diminuir a utilização de agrotóxicos
E por sinal, o alimento não vai absorver a radiação. Então isso é uma técnica muito bacana e muito interessante. De fato, ainda muito custosa, porém muito legal de ser utilizado, pois o alimento é conservado, é mantido todo aquele aspecto maravilhoso, é mantido o sabor e não faz mal. Olha que maravilha! Então as radiações, elas têm benefícios que podem ser utilizados por nós, seres humanos. Outros processos que nós podemos utilizar de radiação é a destruição de células de câncer. O que vai acontecer? Nos processos de radioterapia, a gente utiliza a radiação em regiões específicas do corpo para destruir as células do câncer. E isso é bem interessante. Você diminui a questão quimioterápica, você não vai ministrar tanto remédio, dependendo assim, claro que cada situação é relacionada ao momento da pessoa, mas a ideia é que você pode destruir ou tentar destruir células ruins, claro que acaba destruindo células boas também, com a utilização de radiação. Uma outra situação também bem interessante é a datação de fósseis. Existe um método chamado datação por carbono 14. Nós, seres vivos, estamos constantemente respirando, absorvendo, o gás oxigênio e liberando o gás carbônico. E na nossa alimentação existe a entrada do elemento carbono. Na atmosfera existe uma forma de carbono que é o carbono 14. E no nosso corpo, nós que somos seres vivos, essa quantidade de carbono ela está sempre constante, essa quantidade de carbono 14. O que vai acontecer? Quando o ser vivo morre, ele para de absorver esse carbono 14. E com o passar do tempo, esse carbono 14 ele vai saindo do corpo. Só que esse sair, ele leva um certo tempo, o que na química nós chamamos de tempo de meia-vida. E aí ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. E aí você consegue fazer uma proporção entre a quantidade de carbono 14 em um corpo e a quantidade de carbono 14 na atmosfera naquele momento, que esse corpo está sendo datado, e você consegue definir a idade do fóssil. Então, a partir da técnica de carbono 14, consegue-se estipular, por exemplo, que um dinossauro viveu há 50 milhões de anos, sem ter um registro histórico da data desse dinossauro ou qual tempo ele estava aqui. Então, as radiações, elas têm diversos benefícios. Olha só, definir a idade de fósseis, combater ou ajudar a eliminação de células de câncer, conservação dos alimentos e dentro da química em específico, tratando-se somente de química, existe ainda estudos envolvendo reações químicas. Quando os químicos eles querem estudar determinada reação, eles usam o que nós chamamos dentro da química de traçadores de reação. São espécies químicas radioativas que vão reagir e que vão proporcionar ao químico um entendimento melhor de como a reação química está acontecendo. Quais são os tipos, então, de radiações? Existem basicamente 3 tipos que nos interessam mais. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Okay? Então, 3 tipos, alfa, beta e gama. Os elementos vão emitir essas radiações e podem ou não se transformar em outros elementos. Quando um elemento emite radiação gama, a radiação gama ela é somente uma forma de energia e ela é extremamente danosa para nós. Então ela pode acabar destruindo, causando queimadura, faz uma bagunça como um todo, sendo bem franco para você. Já as outras, elas vão formar novos elementos, tanto a alfa quanto a beta. Mas o nosso propósito aqui é pensar também nos processos. Quais são os processos, então, que acontecem lá no núcleo de um átomo? Existem 2 processos, os processos de fissão nuclear e o processo de fusão nuclear. O processo de fissão nuclear é pegar um átomo grande, certo? Um átomo pesado e bombardear ele com uma partícula que não tem carga, que nós chamamos de nêutron. É uma partícula neutra. O que vai acontecer? Quando esse nêutron colide com o núcleo de um átomo, ele vai tornar esse núcleo do átomo instável. E aí, este núcleo, que é de um átomo grande, ele vai se partir e vai se transformar em átomos menores e vai liberar núcleo e uma grande quantidade de energia. Então, libera uma quantidade de energia gigantesca.
temos um problema nesse sentido. Isso pode ser controlado ou não, eu já vou chegar nessa parte. Qual que é o problema? Quando este núcleo quebra, ele vai liberar nêutrons. Esses nêutrons vão se colidindo com outros átomos e vai gerar o que nós chamamos de reação em cadeia. Ou seja, vai desencadear uma grande reação química. E aí? E aí que eu posso ter isso controlado ou não? Se isso for controlado, é um processo que ocorre dentro das usinas nucleares, dentro dos reatores nucleares. Então, nos reatores nucleares, nós temos processos de fissão nuclear controlados. Já se esse processo for de forma descontrolada, é o que aconteceu nas bombas atômicas jogadas lá no Japão. E aí são as bombas nucleares. Acontece aquela liberação de energia de forma descontrolada. E aí você tem todo o dano causado. Além do processo de fissão nuclear, temos também o processo de fusão nuclear. O processo de fusão nuclear nada mais é do que a união, a junção de átomos pequenininhos com grande ou intensa liberação de energia, que são os processos que ocorrem constantemente no Sol e que estão mandando energia para nós, está chegando para nós essa energia. Essa fusão nuclear faz com que átomos pequenos se juntem e se transformem em átomos maiores. E você, já ouviu sobre a formação do universo e sobre a explosão do Big Bang? Pois é, isso tem a ver com o processo de fusão nuclear. Naquele momento da explosão do Big Bang, a temperatura alcançada foi tão alta, tão alta, tão alta, que isso permitiu com que os átomos fossem se unindo, fossem se fundindo, e a partir daí é que foram formados os elementos da tabela periódica, lá da aula de química também. Quando você pega lá aqueles átomos menores, o hélio, o lítio, o berílio, o carbono, eles todos foram se formando após a explosão do Big Bang, devido a essa quantidade de energia liberada tão alta que elevou tão absurdamente a temperatura e permitiu a formação dos elementos que nós conhecemos hoje. Essa foi mais uma aula de química, ao qual falamos sobre radiações. Nós vimos a importância da utilização das radiações, vimos que tem importância na datação de fósseis, vimos que tem importância no combate ou na quebra de células de câncer, vimos que tem importância na conservação dos alimentos, vimos que tem importância dentro da química no estudo de reações químicas. Falamos também sobre os tipos de radiação, alfa, beta e gama. Comentamos, estudamos, analisamos os processos de fissão nuclear e fusão nuclear. Fissão, átomo grande, pesado, sendo quebrado em átomos menores. Fusão, átomos pequenininhos sendo juntados, compilados em átomos maiores. E detalhe, a fusão liberando muito mais energia que a fissão. E aí falamos sobre esses processos e vimos também algumas situações que podem ser ou não úteis, por exemplo, como a geração de energia a partir dos processos de fissão nuclear. Por hoje é isso e nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau!